Só me deixa passar uma noite com você, implorou a empregada. O milionário aceitou e se apaixonou. Era para ser apenas uma noite de desespero, mas quando seus olhos se cruzaram, ele soube que nada mais seria igual. A chuva batia com força nas janelas da mansão no Jardim Europa, criando um som rítmico que ecoava pelos corredores de mármore. Marina Santos secava as últimas louças da cozinha, observando através da janela as ruas alagadas de São Paulo. Já passava das 10 da noite, muito além do seu horário habitual de trabalho. Droga, murmurou, olhando para o relógio no pulso. Um presente simples que havia ganhado da mãe no último aniversário. O último ônibus para o bairro da cidade Tiradentes, onde morava numa pequena casa com os pais e 2 irmãos menores, já havia partido há 20 minutos. Marina tinha 26 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque prático e olhos escuros que refletiam uma determinação silenciosa. Há 2 anos trabalhava na casa de Gabriel Almeida, um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos do país, dono de uma cadeia de hotéis de luxo. Ela sempre havia sido pontual, eficiente e, principalmente, invisível. Exatamente como uma boa empregada deveria ser, segundo sua mãe. Seu Gabriel ainda está no escritório, pensou, enquanto guardava os últimos utensílios. A luz ainda estava acesa no andar superior, onde ficava o home office dele. Durante os 2 anos de trabalho, Marina havia aprendido os hábitos do patrão. Chegava tarde, trabalhava até altas horas, comia pouco e falava menos ainda. Quando falava com ela, era sempre educado, mas distante. Gabriel Almeida, aos 32 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas Marina notava a solidão em seus olhos azuis. Nunca via mulheres na casa, a não ser em jantares de negócios ocasionais. Não tinha fotos de família espalhadas pela mansão, apenas quadros caros e impessoais. Vivia naquela casa imensa como um fantasma elegante. O trovão ecoou forte, fazendo Marina se sobressaltar. Ela olhou novamente para a chuva torrencial lá fora. Como chegaria em casa? Não tinha dinheiro para um táxi. A corrida custaria quase 1/3 do seu salário semanal. Uber estava com preço dinâmico por causa da tempestade. Talvez pudesse ligar para o irmão mais velho, mas ele estava desempregado e tinham vendido o carro no mês anterior para pagar as contas médicas do pai. E agora? Sussurrou para si mesma, sentindo o peso da situação. Foi quando escutou os passos descendo a escada de madeira. Gabriel apareceu na cozinha, usando uma camisa social azul marinho com as mangas arregaçadas e calça social preta. Mesmo após um longo dia de trabalho, ainda mantinha uma postura elegante e controlada. "Marina, você ainda está aqui?" perguntou, franzindo as sobrancelhas. "Não é muito tarde?" Ela abaixou o olhar, sentindo as bochechas corarem. "Desculpe, seu Gabriel. Perdi o último ônibus por causa da chuva. Já estou indo embora." Gabriel olhou pela janela, vendo a tempestade que não dava sinais de diminuir. "Como você pretende chegar em casa com essa chuva?" Vou dar um jeito", respondeu Marina, pegando sua bolsa pequena e desgastada. "Espere", disse Gabriel, fazendo-a parar. "Não seja imprudente. Com essa tempestade, nem aplicativo deve estar funcionando direito." Marina ficou parada, sem saber o que responder. A chuva continuava implacável lá fora, e ela realmente não tinha como chegar em casa. Mas pedir para ficar era impensável. Ela era apenas a empregada. Gabriel observava Marina parada na porta da cozinha, claramente aflita. Ele havia notado como ela sempre se esforçava para ser invisível, eficiente e pontual. Em 2 anos de trabalho, ela nunca havia pedido nada, nunca havia dado problemas. Sempre educada, sempre com um sim, senhor, ou não, senhor, respeitoso. "Você tem família te esperando?" perguntou, apoiando-se no balcão de granito. "Tenho, sim. Meus pais devem estar preocupados", admitiu Marina, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Gabriel pegou o telefone do bolso. "Vou chamar um motorista particular para você." "Não!" exclamou Marina, mais alto do que pretendia. Depois, mais baixo. "Não precisa, seu Gabriel. Deve ser muito caro com essa chuva." Ele a olhou com mais atenção. Era a primeira vez que ouvia a emoção real na voz dela, que havia sair do papel de empregada perfeita. "O dinheiro não é problema, Marina." "Mas para mim é", respondeu ela, surpreendendo a ambos com a honestidade.
Eu não posso aceitar. Minha mãe sempre me ensinou a não aceitar favores. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Havia algo na dignidade desesperada de Marina que o tocou. Ele estava acostumado com pessoas que aceitavam seus favores sem pestanejar, sempre interessadas em algo mais. Então, o que você vai fazer? Perguntou. Marina olhou pela janela mais uma vez. A chuva não dava sinais de parar, e já passava das 10h30. Ela respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Seu Gabriel, começou, sua voz tremendo levemente. Eu sei que é muito atrevimento meu, mas... Só me deixa passar uma noite aqui. Posso dormir no sofá da sala de serviço, não vou incomodar em nada. Amanhã cedo eu vou embora antes do senhor acordar. Gabriel ficou genuinamente surpreso. Em 2 anos, Marina nunca havia feito um pedido pessoal. Sempre mantinha uma distância profissional perfeita. Você tem certeza? Perguntou. Posso realmente resolver o transporte? Tenho certeza, disse Marina com mais firmeza. É só por hoje. Prometo que não vai acontecer de novo. Gabriel assentiu lentamente. Claro, mas não precisa ficar na sala de serviço. Tem um quarto de hóspedes no 1º andar. Não, senhor. A sala de serviço está ótima, insistiu Marina. Marina, disse Gabriel, usando um tom mais gentil do que o habitual. Você trabalha aqui há 2 anos. Nunca pediu nada, nunca deu problemas. Uma noite no quarto de hóspedes não vai quebrar a hierarquia. Ela hesitou, claramente desconfortável com a generosidade. Vou buscar toalhas limpas e um pijama, continuou Gabriel. Você deve estar cansada. Obrigada, murmurou Marina. Mas o senhor não precisa se incomodar. Eu posso... Marina? Interrompeu Gabriel. E pela primeira vez em 2 anos, ela viu algo parecido com um sorriso em seus lábios. Relaxe, é apenas uma noite. Enquanto Gabriel subia para buscar as coisas, Marina ficou sozinha na cozinha, ouvindo a chuva do lado de fora. Ela não imaginava que essa simples noite mudaria completamente suas vidas. Por ora sentia apenas alívio por ter um lugar seguro para passar a noite, sem saber que Gabriel, no andar de cima, também sentia algo diferente. Uma curiosidade sobre a mulher que trabalhava em sua casa há 2 anos e que ele realmente não conhecia. Gabriel desceu as escadas carregando toalhas frescas e uma camiseta sua. Não tinha pijamas femininos, obviamente. Encontrou Marina ainda na cozinha, olhando pela janela como se esperasse que a chuva parasse magicamente. Aqui estão as toalhas, disse, colocando-as sobre o balcão. E, bem, só tenho esta camiseta. Deve servir como pijama. Marina pegou a camiseta. Era de algodão macio, cor azul marinho, com um leve perfume masculino que a fez corar. Obrigada, seu Gabriel. O senhor é muito gentil. Quer comer alguma coisa? Deve ter sobrado algo do jantar, ofereceu Gabriel, abrindo a geladeira. Não precisa, senhor, eu já... Marina, disse Gabriel se virando para ela, podemos parar com essa formalidade toda por uma noite? Estamos na mesma situação, acordados tarde da noite por causa da chuva. Ela o olhou surpresa. Em 2 anos, nunca havia visto Gabriel tão humano. Sempre o via como o patrão distante, quase intocável. Tem um pouco de lasanha que a cozinheira fez hoje, disse Gabriel, tirando o pote da geladeira. Estava deliciosa. Marina assistiu enquanto ele esquentava a comida no micro-ondas, algo que ela nunca imaginou ver o milionário fazendo. Quando o aparelho apitou, Gabriel serviu 2 pratos. Não posso comer na mesa de jantar, protestou Marina. Então vamos comer aqui na cozinha mesmo, disse Gabriel, se sentando num dos banquetas altas da bancada. Venha. Hesitante, Marina se sentou ao lado dele. Era surreal. Estar sentada como igual com o homem para quem trabalhava há 2 anos. Há quanto tempo você trabalha com limpeza? Perguntou Gabriel, cortando a lasanha. Desde os 18 anos, respondeu Marina. Comecei numa empresa de limpeza, depois fui trabalhar em casas. A sua é a melhor onde já trabalhei. Por que deixou os outros empregos? Marina hesitou. Alguns patrões não eram respeitosos. Outros não pagavam direito. Um deles tentou... Bem, o senhor entende. Gabriel parou de comer, olhando para ela com seriedade. Entendo. Lamento que tenha passado por isso. É a vida, disse Marina, dando de ombros. Minha mãe sempre disse que empregada boa é empregada invisível, por isso sempre tentei não incomodar.
E o que você fazia antes dos 18? Perguntou Gabriel, genuinamente curioso. Estudava. Era boa aluna, inclusive, disse Marina. E pela primeira vez, Gabriel viu um brilho diferente em seus olhos. Queria fazer faculdade de pedagogia. Sempre sonhei em ser professora. Por que não fez? Marina riu baixinho, mas sem alegria. Meu pai ficou doente quando eu terminei o ensino médio. Diabetes avançada, depois problemas no coração. Alguém precisava trabalhar para ajudar com os remédios e as consultas. Meus irmãos ainda eram pequenos. Gabriel ficou em silêncio, processando a informação. Ele reclamava quando tinha que acordar cedo para uma reunião, enquanto Marina havia abdicado dos sonhos aos 18 anos para sustentar a família. Ah, seus irmãos, como estão agora? Marcos tem 22, está tentando arrumar emprego. Ana tem 19, está no último ano do ensino médio. Ela é inteligente, quer fazer enfermagem, disse Marina, o orgulho evidente na voz. Você ajuda a pagar os estudos dela? Claro, é o mínimo que posso fazer. Ela vai ter as oportunidades que eu não tive. Gabriel observou Marina enquanto ela falava sobre a irmã. Havia uma determinação feroz nela, uma força silenciosa que ele admirou. Quantas pessoas conhecia que fariam esse sacrifício? E você, nunca pensou em voltar a estudar? Marina sorriu tristemente. Com que tempo? Trabalho aqui das 7 às 6, 6 dias por semana. Quando chego em casa, ainda ajudo minha mãe com a casa e meu pai com os remédios. Não sobra tempo para sonhos. A honestidade crua de Marina atingiu Gabriel como um soco. Ele sempre reclamava de estar ocupado, mas suas ocupações eram reuniões em restaurantes caros, viagens de negócios para resorts de luxo, eventos sociais. Quando foi a última vez que havia feito um sacrifício real por alguém? Marina, disse Gabriel, sua voz mais suave. Você já pensou que talvez mereça mais do que isso? Ela o olhou, surpresa com a pergunta. Eu tenho o que preciso. Minha família está bem. Isso é o que importa. Naquele momento, com a chuva batendo na janela e Marina sentada ao seu lado na bancada da cozinha, Gabriel percebeu que estava conhecendo uma pessoa completamente diferente da empregada silenciosa que via todos os dias. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava tendo uma conversa real com alguém. E você? Perguntou Marina, surpreendendo Gabriel com a pergunta. Como é ser... bem, ser você? Gabriel quase engasgou com o suco. Como assim? Viver nesta casa enorme, ter tudo o que quiser? Marina gesticulou ao redor. Deve ser bom, né? Gabriel ficou em silêncio por um momento, brincando com o garfo. Ninguém nunca havia feito essa pergunta de forma tão direta e inocente. Honestamente, é solitário, admitiu, surpreendendo a si mesmo com a resposta. Tenho tudo, mas não tenho ninguém de verdade. Marina franziu as sobrancelhas. Mas o senhor recebe tanta gente aqui. Sempre tem reuniões, jantares. Negócios, disse Gabriel. Pessoas interessadas no meu dinheiro, nas minhas conexões, não em mim. E sua família? Gabriel suspirou. Meu pai morreu quando eu tinha 25 anos. Câncer. Minha mãe se casou de novo 1 ano depois com um cara mais novo que eu, disse, tentando manter o tom casual. Mas Marina percebeu a mágoa. Ela mora na França agora. Ligamos no Natal e no meu aniversário. Nossa, sinto muito, disse Marina sinceramente. É a vida, disse Gabriel ecoando as palavras dela de mais cedo. Herdei a empresa do meu pai, multipliquei por 10 e agora... Bem, agora sou só um cara rico e sozinho numa casa grande demais. Marina o estudou com atenção. Por que nunca se casou? Gabriel riu, mas sem humor. Já fiquei noivo 2 vezes. A primeira era filha de um empresário, interessada numa fusão de empresas. A segunda, bem, descobri que ela estava interessada mais no meu cartão de crédito do que em mim. Que horror, murmurou Marina. Desde então decidi que era melhor ficar sozinho. Pelo menos assim sei que ninguém está mentindo para mim. Mas isso não é viver, disse Marina sem pensar. Depois corou, percebendo que havia sido muito direta. Desculpa, não queria... Não, você está certa, disse Gabriel. Não é viver, é apenas existir. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, ouvindo a chuva diminuir lá fora. Sabe o que é engraçado? Disse Gabriel. Você conhece mais sobre felicidade do que eu, e tem muito menos motivos para ser feliz. Eu sou feliz, protestou Marina. Talvez não tenha muito dinheiro,
Mas tenho minha família. Quando meu pai sorri depois de um dia difícil, quando minha irmã me conta sobre a escola, quando minha mãe faz aquele bolo de fubá nos domingos, essas coisas não custam dinheiro. Gabriel a observou falando, notando como seus olhos brilhavam quando mencionava a família. Quando foi a última vez que ele se sentira assim sobre alguma coisa? Você deve achar que sou uma pessoa terrível, disse Gabriel, reclamando de solidão quando tenho todos esses privilégios. Não, disse Marina, olhando diretamente para ele. Acho que o senhor é uma pessoa triste que esqueceu como ser feliz. A simplicidade da observação atingiu Gabriel em cheio. Marina não estava tentando consolá-lo ou impressioná-lo. Era apenas honesta, como havia sido durante toda a conversa. Marina, disse Gabriel hesitando, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Como você consegue ser tão genuína? Todo mundo que conheço está sempre tentando impressionar, conseguir alguma coisa, fingir ser quem não é. Marina pensou por um momento. Acho que porque não tenho nada a perder sendo eu mesma. Não tenho status para manter ou pessoas para impressionar. Sou só eu. Gabriel ficou olhando para ela, realmente vendo Marina pela primeira vez. Não a empregada eficiente, mas a mulher forte, inteligente e genuína que havia sacrificado seus sonhos pela família e ainda assim mantinha um coração generoso. Você é extraordinária, disse Gabriel baixinho. Marina corou profundamente. Seu Gabriel, Gabriel, disse ele. Só Gabriel. Pelo menos por esta noite. Naquele momento, algo mudou entre eles. A chuva havia parado quase completamente, mas nenhum dos dois notou. Estavam perdidos numa conversa que os fazia esquecer quem eram na luz do dia, patrão e empregada, e os permitia ser apenas duas pessoas solitárias que haviam encontrado uma conexão inesperada numa noite de tempestade. Marina acordou sobressaltada, desorientada por alguns segundos. O quarto de hóspedes era 10 vezes maior que seu quarto em casa, com uma cama king size absurdamente confortável e lençóis de algodão egípcio que pareciam nuvens. A luz do sol entrava pelas cortinas de seda, indicando que já era manhã. Meu Deus! Exclamou, olhando para o relógio do criado mudo. 7h15 da manhã. Ela sempre chegava às 7 em ponto. Pulou da cama, vestiu rapidamente sua roupa do dia anterior e correu para a cozinha, esperando encontrar Gabriel irritado com seu atraso. Em vez disso, encontrou-o sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café, lendo algo no tablet, ainda usando roupas casuais. Bom dia, disse Gabriel, olhando para ela com um sorriso que Marina não sabia que ele possuía. Dormiu bem? Seu Gabriel, me desculpe, eu nunca durmo demais, juro que... Marina, disse Gabriel se levantando. Respira, está tudo bem. Ela parou, ofegante, ainda com a adrenalina do susto. Gabriel serviu uma xícara de café e ofereceu a ela. Senta, vamos tomar café juntos. Mas eu preciso começar o trabalho, limpar a casa. A casa pode esperar meia hora, disse Gabriel. Senta, por favor. Marina hesitou, mas aceitou o café. A bebida estava perfeita, forte, mas não amarga. Você ligou para sua família ontem à noite? Perguntou Gabriel. Liguei sim, disse que estava tudo bem. Minha mãe ficou preocupada, mas entendeu, respondeu Marina, ainda se sentindo estranha por estar tomando café com o patrão. Marina, sobre nossa conversa ontem à noite, começou Gabriel. O coração de Marina disparou. Ele iria demiti-la? Achou que ela havia sido muito íntima, muito direta. Eu não queria ter sido tão pessoal, seu Gabriel. Se eu falei alguma coisa que... Você me fez pensar, interrompeu Gabriel. Muito. E queria te fazer uma proposta. Marina segurou a respiração. Você disse que sempre quis fazer pedagogia, continuou Gabriel. Que tal se eu pagasse sua faculdade? Marina quase derrubou a xícara de café. O quê? Você pode trabalhar meio período aqui e estudar à noite, ou podemos ajustar os horários. Tem várias universidades boas com cursos noturnos. Seu Gabriel, eu não posso aceitar isso, disse Marina completamente atordoada. Por que não? Porque é demais. É muito dinheiro. E eu sou apenas sua empregada. Gabriel se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos dela. Marina, ontem à noite você me mostrou mais humanidade e inteligência em 3 horas
do que a maioria das pessoas que conheço em anos. Você merece ter seus sonhos de volta. Marina sentiu os olhos marejarem. Mas por quê? Por que faria isso por mim? Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando os próprios pensamentos. Porque você me lembrou de quem eu costumava ser, disse finalmente. Antes de ficar cínico e desconfiado. Você me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Eu não sou especial, murmurou Marina. Você é a pessoa mais especial que conheci em muito tempo, disse Gabriel, sua voz carregada de sinceridade. Marina baixou o olhar, confusa com os sentimentos que estavam surgindo. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo, mais complicado. Eu preciso pensar, disse ela. Claro, não precisa decidir agora. Eles terminaram o café em silêncio confortável, mas ambos sabiam que algo havia mudado irrevogavelmente. Quando Marina finalmente se levantou para começar o trabalho, Gabriel a segurou gentilmente pelo pulso. Marina? Sim? Obrigado por ontem à noite. Faz tempo que não tenho uma conversa de verdade com alguém. Ela sorriu timidamente. Eu que agradeço. Pela cama, pelo café, por me tratar como gente. Você sempre foi gente para mim, disse Gabriel. Eu é que estava cego demais para ver. Os dias seguintes foram estranhos para ambos. Marina tentava manter a rotina de sempre, mas sentia o olhar de Gabriel sobre ela constantemente. Não era um olhar invasivo ou desconfortável. Era como se ele estivesse realmente a vendo pela primeira vez. Gabriel, por sua vez, não conseguia parar de pensar na conversa deles. Mudou alguns hábitos. Começou a tomar café da manhã na cozinha, em vez de levar para o escritório. Perguntava sobre a família de Marina. Às vezes até ajudava com tarefas pequenas, para o horror discreto dela. Na quinta-feira, Marina estava limpando a estante da sala quando encontrou um livro de pedagogia esquecido entre os volumes de economia e administração. Seu Gabriel? Chamou quando ele desceu para almoçar. Sim, encontrei este livro, disse ela mostrando o exemplar. É seu? Gabriel olhou para o livro, Psicologia do Desenvolvimento Infantil, e sorriu nostalgicamente. Era da minha primeira noiva. Ela estava fazendo pedagogia antes de decidir que ser esposa de empresário era mais lucrativo. Posso dar uma olhada? Perguntou Marina, hesitante. Fique com ele, disse Gabriel. Talvez seja útil quando você decidir sobre a faculdade. Marina abraçou o livro contra o peito. Ainda estou pensando na sua proposta. E o que está te impedindo de aceitar? Perguntou Gabriel, se sentando no sofá. Marina se sentou na poltrona em frente, ainda segurando o livro. Tenho medo de que mude tudo. Nossa, relação profissional. E se mudar seria necessariamente ruim? A pergunta ficou no ar, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Minha família vai achar estranho, disse Marina. Vão pensar que tem algo mais. E tem? Perguntou Gabriel baixinho. Marina sentiu o rosto queimar. A pergunta que ambos estavam evitando finalmente havia sido feita. Seu Gabriel, Gabriel, corrigiu ele. E você não precisa responder. Eu mesmo não sei a resposta. Isso é loucura, murmurou Marina. Somos de mundos completamente diferentes. Somos, concordou Gabriel. Mas mundos diferentes não significam que não possam se conectar. O telefone de Gabriel tocou, quebrando o momento tenso. Era sobre uma reunião urgente. Ele atendeu, voltando ao modo empresário eficiente. Preciso ir, disse depois de desligar. Mas, Marina, pensa na faculdade, ok? Independente do resto, você merece ter essa oportunidade. Depois que Gabriel saiu, Marina ficou sozinha na sala grande, segurando o livro de pedagogia. Abriu na primeira página e encontrou uma dedicatória escrita à mão. Para Camila, que vai ensinar o mundo a ser melhor. Com amor, Gabriel. O coração de Marina apertou. Gabriel havia amado alguém o suficiente para escrever palavras tão bonitas. E essa pessoa havia jogado tudo fora por dinheiro. Será que ele estava oferecendo a faculdade para ela pelos mesmos motivos? Será que estava tentando reviver algo que havia perdido? Ou seria possível que, assim como ela, Gabriel estivesse sentindo algo real e novo entre eles? Marina fechou o livro e o colocou sobre a mesa de centro. Tinha uma decisão a tomar e sabia que qualquer escolha mudaria sua vida para sempre. A pergunta era, ela tinha coragem de aceitar essa mudança?
Naquela tarde, enquanto dobrava roupas no quarto de Gabriel, Marina se permitiu imaginar como seria sentar numa sala de aula novamente, aprender sobre desenvolvimento infantil, realizar seu sonho de ser professora. Mas toda vez que se imaginava formada dando aulas, Gabriel estava presente na fantasia, não como patrão, mas como algo mais. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. No sábado, Marina chegou mais cedo que o usual. Havia tomado uma decisão durante a noite insone de sexta-feira e precisava conversar com Gabriel antes que perdesse a coragem. Encontrou-o na varanda dos fundos, tomando café e olhando para a piscina. Estava usando uma camisa polo branca e bermuda jeans, mais casual do que ela jamais o havia visto. "Bom dia", disse ela hesitante. "Marina, bom dia. Quer um café?" Gabriel se levantou imediatamente. "Gabriel", disse ela, usando o primeiro nome deliberadamente. "Preciso falar com você." Algo no tom dela o fez sentar novamente, prestando total atenção. "Pensei muito sobre sua proposta", começou Marina, as mãos tremendo ligeiramente. "E eu aceito." O rosto de Gabriel se iluminou. "Sério? Marina, isso é ótimo. Vamos procurar universidades hoje mesmo, posso?" "Mas tenho condições", interrompeu ela. Gabriel parou esperando. "Primeiro, não é um presente. É um empréstimo. Vou pagar tudo de volta quando me formar e conseguir emprego como professora." "Marina, isso não é necessário." "É necessário para mim", disse ela com firmeza. "Segunda condição, continuo trabalhando normalmente até começar as aulas. E terceira", ela respirou fundo, "precisamos esclarecer o que está acontecendo entre nós." Gabriel ficou em silêncio por um momento. "O que você acha que está acontecendo?" "Não sei", admitiu Marina. "Só sei que quando você olha para mim agora, não me sinto mais como a empregada invisível. E isso me confunde." Gabriel se levantou e caminhou até a borda da varanda, olhando para o jardim. "Marina, nos últimos dias, tenho pensado muito sobre aquela noite da tempestade. Sobre nossa conversa, sobre como você fez eu me sentir vivo novamente." Ele se virou para ela. "Não posso negar que sinto algo por você. Algo que nunca senti antes, nem mesmo pelas mulheres com quem estive noivo." Marina sentiu o coração disparar. "Gabriel, mas você está certa. Somos de mundos diferentes. Eu tenho 32 anos, você tem 26. Eu sou seu patrão, você é minha funcionária. Eu tenho milhões no banco. Você trabalha para sustentar a família. Então você acha que é impossível", disse Marina, tentando manter a voz firme. Gabriel caminhou de volta para perto dela. "Acho que seria complicado. Muito complicado. Mas..." Ele hesitou. "Impossível? Não sei. Depende se você também sente alguma coisa." Marina olhou diretamente nos olhos azuis dele. "Sinto", admitiu baixinho. "E isso me apavora." "Por quê?" "Porque pessoas como você não ficam com pessoas como eu. Na vida real, o príncipe não casa com a Cinderela. Ele se diverte por um tempo e depois volta para o castelo dele." As palavras de Marina atingiram Gabriel como um tapa. "Você acha que eu faria isso com você?" "Não sei o que você faria", disse Marina. "Não conheço você nesse território. Só conheço o Gabriel patrão, educado e distante. Esse Gabriel que está falando comigo agora. Eu não sei quem ele é." Gabriel se sentou ao lado dela no sofá da varanda, mantendo uma distância respeitosa. "Então que tal nos conhecermos direito?", sugeriu. "Sem pressa, sem pressão. Você aceita a bolsa para a faculdade como investimento no seu futuro, não como favor. E nós vemos no que isso dá." "E se der errado?", perguntou Marina. "Então você termina a faculdade, se forma e segue a vida como professora. Não vai perder nada." "E se der certo?", Gabriel sorriu. E Marina percebeu como esse sorriso transformava completamente o rosto dele. "Aí descobrimos juntos como duas pessoas de mundos diferentes podem construir um mundo novo." Marina ficou olhando para ele, pesando as palavras. Era um risco enorme. Apostar no impossível, acreditar que algo real poderia nascer entre eles. "Tem mais uma condição", disse ela finalmente. "Qual?" "Quero conhecer sua mãe." Gabriel piscou surpreso. "Minha mãe? Se vamos tentar isso, quero saber quem você realmente é. E as mães sempre contam a verdade sobre os filhos", disse Marina com um meio sorriso. Gabriel riu, uma risada genuína que Marina nunca havia escutado. "Está bem,
Vou ligar para ela hoje mesmo. Eles se olharam em silêncio por um momento, ambos conscientes de que estavam prestes a embarcar numa jornada sem garantias. Então, vamos tentar? Perguntou Gabriel. Marina estendeu a mão. Vamos tentar. Quando Gabriel apertou a mão dela, ambos sentiram uma corrente elétrica. Era o início de algo que nenhum nem outro conseguiam definir completamente, mas que ambos estavam dispostos a descobrir. Segunda-feira de manhã, Gabriel estava na cozinha quando Marina chegou, mas desta vez não estava sozinho. Um homem de terno estava sentado à mesa com papéis espalhados. Marina, este é o Dr. Roberto, meu advogado. Ele veio preparar os documentos para o empréstimo da faculdade. Marina olhou surpresa para Gabriel. Ele havia levado a sério sua condição sobre ser um empréstimo. Bom dia, Marina, disse Dr. Roberto, se levantando educadamente. Gabriel me explicou a situação. Vamos fazer tudo oficial e transparente. Durante a próxima hora, Marina assinou documentos que formalizavam o empréstimo para a faculdade, com juros simbólicos e prazo de pagamento após a formatura. Gabriel insistiu em incluir uma cláusula que perdoava a dívida se algo acontecesse com ele. É só precaução, explicou quando Marina protestou. Depois que o advogado saiu, Gabriel se virou para Marina. Agora que isso está resolvido, tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Gabriel sorriu e pegou uma pasta da bancada. Liguei para 3 universidades ontem. Todas têm cursos noturnos de pedagogia e 2 delas ainda estão aceitando matrículas para o semestre que começa na próxima semana. Marina abriu a pasta e viu folhetos coloridos da PUC, Mackenzie e uma universidade pública. Seus olhos se encheram de lágrimas. Gabriel, isso é real mesmo? É real, disse ele, tocando gentilmente no braço dela. Que tal visitarmos as 3 universidades hoje à tarde? Posso cancelar minhas reuniões. Você faria isso? Marina, ver você realizar seus sonhos está se tornando mais importante para mim do que qualquer reunião de negócios. A intensidade na voz dele fez Marina corar. Estava acontecendo tão rápido, mas ao mesmo tempo parecia natural. Está bem, disse ela, mas primeiro preciso terminar a limpeza da casa. Que tal dividirmos? Sugeriu Gabriel. Eu ajudo. Terminamos mais rápido e temos mais tempo para as universidades. Marina riu. Você não sabe limpar casa, Gabriel. Então me ensina. E assim Marina se viu na situação surreal de ensinar um milionário a dobrar lençóis corretamente e passar aspirador de pó. Gabriel era péssimo no início, mas se esforçava tanto que Marina não conseguia parar de rir. Você está rindo de mim, reclamou Gabriel, tentando dobrar uma fronha pela 5ª vez. Estou rindo com você, corrigiu Marina. É bonito ver alguém se esforçar para aprender algo novo. Quando terminaram a limpeza, que levou o dobro do tempo usual por causa das ajudas de Gabriel, Marina foi para casa almoçar e contar a novidade para a família. A reação foi exatamente o que esperava. Esse homem não faz nada de graça, Marina, disse sua mãe, Dona Rosa, enquanto servia o almoço. Homem rico sempre quer alguma coisa em troca. Mãe, não é assim. Ele formalizou como empréstimo. Empréstimo com que garantia? Você não tem nada para dar como garantia, disse Marcos, seu irmão mais velho. A garantia é minha palavra, respondeu Marina. Filha, disse seu pai, seu José com voz cansada. Eu já trabalhei para homem rico. Eles não fazem favor por bondade. Sempre tem interesse por trás. Apenas Ana, sua irmã mais nova, pareceu animada. Mana, você vai realizar seu sonho. Isso é incrível. É perigoso, disse Dona Rosa. Você vai se envolver com esse homem e depois vai sofrer. Gente rica não casa com gente pobre, Marina. Quem falou em casamento? Protestou Marina, mas sentiu o rosto queimar. Está na cara que você gostou dele, disse Ana. E pelo jeito, ele gostou de você também. Ana, repreendeu Dona Rosa. Mas Marina sabia que a irmã estava certa. Por mais que tentasse racionalizar, havia algo crescendo entre ela e Gabriel. Algo que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. À tarde, quando Gabriel a buscou para visitar as universidades, Marina ainda ouvia os avisos da família ecoando na cabeça. Mas quando viu Gabriel esperando na porta, usando uma camisa social azul clara e um sorriso genuíno, todas as preocupações se dissiparam. Pronta para mudar sua vida? Perguntou ele. Marina respirou fundo. Pronta. E pela primeira vez em 8 anos, Marina Santos permitiu-se sonhar novamente.
A visita às universidades foi como um sonho para Marina. Na PUC, ela ficou deslumbrada com a biblioteca imensa e as salas de aula modernas. No Mackenzie, se encantou com o laboratório de psicologia infantil. Mas foi na universidade pública que seu coração disparou. É aqui, disse ela para Gabriel, parada no pátio central, observando os estudantes conversando animadamente. Tem certeza? As outras têm mais recursos, disse Gabriel. Mas esta tem alma, respondeu Marina, olhando para um grupo de alunas de pedagogia brincando com crianças da creche da universidade. É aqui que quero estudar. Gabriel sorriu, vendo o brilho nos olhos dela. Então é aqui que você vai estudar. O processo de matrícula foi rápido, mas emocionante. Marina mal conseguia acreditar quando assinou os papéis e recebeu sua carteirinha de estudante. Aulas começam segunda-feira que vem, disse a secretária. Bem-vinda à família. No caminho de volta para casa, Gabriel parou o carro num semáforo e olhou para Marina. Como está se sentindo? Assustada, admitiu ela. Faz 8 anos que não estudo. E se eu não conseguir acompanhar? Marina, disse Gabriel, cobrindo a mão dela com a sua. Você é uma das pessoas mais inteligentes que conheço. Vai se dar muito bem. O toque das mãos dele fez Marina sentir borboletas no estômago. Era a primeira vez que Gabriel a tocava de forma íntima, e ela não queria que ele tirasse a mão. Gabriel, disse ela, olhando para as mãos entrelaçadas, minha família acha que você tem segundas intenções. E tem? Perguntou ele baixinho. Tem, Gabriel suspirou. Não sei mais distinguir entre querer te ajudar porque admiro você e querer te ajudar porque estou me apaixonando. Marina sentiu o coração parar por um segundo. Se apaixonando? É cedo demais para dizer isso? Perguntou Gabriel, vulnerável. Não sei, sussurrou Marina. Também não sei distinguir entre gratidão e outras coisas. O semáforo abriu, mas Gabriel não moveu o carro imediatamente. Que tal descobrirmos juntos? Como? Um encontro de verdade. Não patrão e empregada, não professor e aluna. Só Gabriel e Marina. Marina sentiu o nervosismo se misturar com a expectativa. Um encontro? Jantar amanhã à noite. Num lugar neutro, onde podemos conversar sem as paredes desta casa nos lembrando de quem éramos antes. Marina hesitou. Era um passo enorme e ela sabia que depois não haveria volta. Está bem, disse finalmente, mas escolho o lugar. Gabriel sorriu. Combinado. Na quinta-feira à noite, Marina se arrumou com mais cuidado do que jamais havia feito. Usou seu único vestido bom, azul marinho, simples, mas elegante, e deixou os cabelos soltos pela primeira vez em anos. Quando Gabriel chegou para buscá-la, vestindo jeans e uma camisa casual, Marina percebeu que ele também havia se esforçado para parecer menos intimidadoramente rico. Está linda, disse ele, e Marina corou. O lugar que ela escolheu era uma pizzaria no centro da cidade, nada sofisticada, mas aconchegante e com música ao vivo. Não é exatamente o tipo de lugar onde você costuma jantar, disse Marina, quando se sentaram numa mesa pequena. É perfeito, disse Gabriel, olhando ao redor. Faz tempo que não venho num lugar assim. Como assim? Real, explicou Gabriel. Sem garçons bajulando, sem pessoas me reconhecendo, sem pressão para impressionar. Aqui posso ser só, eu. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Infância, sonhos, medos, livros favoritos. Marina descobriu que Gabriel havia querido ser professor de história antes de herdar a empresa. Gabriel descobriu que Marina escrevia poemas no tempo livre. Pode recitar um? Pediu Gabriel. Nunca mostrei para ninguém, disse Marina envergonhada. Nem para sua família? Especialmente para minha família. Eles já acham que sonho demais. Gabriel estendeu a mão pela mesa. Eu gostaria de ouvir. Marina respirou fundo e recitou baixinho. Há sonhos que guardam no peito como sementes no chão. Esperam a chuva certa para encontrar a razão. Hoje a chuva chegou e o que estava plantado começa a brotar no coração que estava adormecido. Gabriel ficou em silêncio por um momento, claramente emocionado. Marina, isso é lindo. Você tem um talento incrível. É só um hobby, disse ela, baixando o olhar. Não, disse Gabriel, apertando a mão dela. É arte. É sua alma se expressando.
Quando saíram da pizzaria, caminharam devagar pela calçada, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. Marina, disse Gabriel, parando debaixo de um poste de luz. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você sente por mim, de verdade? Marina olhou para ele. O homem que havia sido seu patrão distante até uma semana atrás e que agora segurava sua mão como se ela fosse preciosa. Sinto que você me vê, disse ela finalmente. Realmente me vê. E isso é assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Gabriel se aproximou e Marina sentiu o coração acelerar. Posso te beijar? Perguntou ele baixinho. Em resposta, Marina se levantou nas pontas dos pés e encontrou os lábios dele com os seus. O beijo foi suave, cheio de promessas não ditas e sentimentos que ambos ainda estavam descobrindo. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela. E agora? Sussurrou Marina. Agora, disse Gabriel. Descobrimos para onde isso nos leva. 3 meses depois, Marina estava sentada na biblioteca da universidade, cercada de livros de psicologia educacional, quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Como está indo a prova? Ela sorriu e respondeu. Acho que foi bem. Te vejo em casa. Casa. A palavra havia se tornado natural nos últimos meses. Marina ainda morava com a família, mas passava a maior parte do tempo na mansão de Gabriel, não mais como empregada, mas como... Bem, eles ainda estavam definindo o que eram exatamente. O relacionamento havia evoluído de forma orgânica e cuidadosa. Gabriel respeitava o ritmo de Marina, e ela havia aprendido a confiar nas intenções dele. A família Santos ainda tinha reservas, mas vendo a felicidade genuína de Marina, começaram a aceitar Gabriel. Quando Marina chegou à mansão, encontrou Gabriel na cozinha preparando o jantar, uma habilidade que ele havia desenvolvido depois que Marina parou de trabalhar como empregada. Como foi a prova de desenvolvimento cognitivo? Perguntou ele, a beijando no rosto. Difícil, mas acho que me sai bem, disse Marina, se sentando no balcão, onde havia tomado café com ele naquela primeira manhã após a tempestade. E sua reunião com os investidores japoneses? Fechei o negócio, disse Gabriel com um sorriso. Mas o mais importante é que recebi uma ligação interessante hoje. De quem? Gabriel se virou para ela, segurando uma colher de pau. Da Secretaria de Educação da cidade. Estão implementando um projeto piloto de educação infantil em comunidades carentes. Precisam de pedagogas recém-formadas com perfil social. Marina arregalou os olhos. Sério? Indiquei seu nome. Obviamente você precisa se formar primeiro, mas eles ficaram interessados no seu perfil. Marina pulou do balcão e abraçou Gabriel. Não acredito. Trabalhar com educação comunitária é exatamente o que quero fazer. Gabriel a segurou nos braços, inalando o perfume de seus cabelos. Nos últimos 3 meses, havia descoberto que fazer Marina feliz se tornara sua maior motivação. Gabriel, disse Marina, se afastando para olhar para ele. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Ele percebeu a seriedade no tom dela. Estou me formando em 6 meses. Eu sei, e isso é maravilhoso. Quando me formar, vou quitar nossa dívida e... Bem, vamos ser verdadeiramente iguais, sem nada me devendo. Gabriel franziu as sobrancelhas. Marina, você nunca me deveu nada. E não somos iguais por causa de dinheiro. Não é só dinheiro, disse Marina. É que quero ter certeza de que isso entre nós é real, que não é gratidão da minha parte ou síndrome do Salvador da sua. Gabriel colocou as mãos no rosto dela. Marina Santos, eu me apaixonei por você quando você ainda era a empregada que dormia no quarto de hóspedes por causa da chuva. Me apaixonei pela mulher que abdicou dos próprios sonhos pela família, que tem força para enfrentar qualquer coisa, que me fez lembrar como é sentir algo verdadeiro. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Eu te amo, Gabriel. Amo o homem que você é quando ninguém está olhando. Amo como você dobra os lençóis do jeito errado e queima o feijão. Amo como você olha para mim como se eu fosse extraordinária. Você é extraordinária, sussurrou Gabriel. E você, disse Marina, é muito mais do que um homem rico solitário. Você é gentil, generoso, engraçado quando relaxa e você me ama de verdade. Mais que tudo, confirmou Gabriel antes de beijá-la. Quando se separaram, Gabriel pegou a mão de Marina e a levou para a sala de estar. Da mesinha de centro, pegou uma pequena caixa de veludo.
Gabriel, sussurrou Marina. Sei que é cedo. Sei que você quer se formar primeiro. Sei que sua família ainda tem dúvidas, disse Gabriel ajoelhando-se. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz, apoiando seus sonhos e aprendendo a ser uma pessoa melhor com você. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante. Marina Santos quer se casar comigo? Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que havia sido um patrão distante, que se tornara um amigo, depois um amor, e agora oferecia um futuro juntos. Sim, disse ela, estendendo a mão trêmula. Sim, Gabriel Almeida, quero me casar com você. Quando Gabriel colocou o anel em seu dedo e a beijou novamente, Marina soube que algumas histórias de amor realmente acontecem, mesmo quando começam com uma empregada pedindo para passar apenas uma noite na casa do patrão durante uma tempestade. 6 meses depois, no dia da formatura de Marina, Gabriel a assistiu receber o diploma de pedagoga com lágrimas nos olhos. E no domingo seguinte, numa cerimônia simples no jardim da mansão, que agora era verdadeiramente a casa dos dois, Marina Santos se tornou Marina Almeida. A tempestade que os havia unido deu lugar a um amor sólido, construído sobre respeito, admiração mútua e a certeza de que, às vezes, os opostos não apenas se atraem, eles se completam.